Olá, olá, gente! Estamos de volta aqui hoje com mais um Direito em Novela. Eu e o meu querido irmão, professor Roberto Figueiredo. É isso aí, o irmão mais bonito do professor Luciano Figueiredo. Estamos juntos para mais um capítulo de uma das novelas interessantes, a novela Por Amor. Meu mano querido, do que é que a gente vai falar hoje? Diz aí. Hoje um direito em novela diferente, um direito em novela retrô. Na verdade, uma novela mais antiga que trata sobre um tema importantíssimo, troca de bebês, né? A Helena, ela teve um filho na maternidade e a sua filha, Maria Eduarda, no mesmo horário, no mesmo local, também deu à luz. Todavia, Maria Eduarda perdeu seu filho. E Helena, em um ato de solidariedade, imaginem vocês, acabou trocando os bebês. Vamos relembrar um pouquinho como isso aconteceu para quem não está muito aí rememorando a novela Por Amor. Vem comigo, olha aí o VT. Helena é a melhor amiga e mãe de Maria Eduarda e faz de tudo para que ela aceite e ajude o pai alcoólatra, Orestes, de quem é separada. Mas Eduarda só tem olhos para o seu grande amor, o Marcelo. O rapaz sofre com a perseguição da ex-namorada, Laura, inconformada por ter sido trocada por Eduarda. Após um breve romance, Helena e Atílio se casam numa linda cerimônia. Mãe e filha engravidam na mesma época e dão à luz no mesmo dia, hora e hospital, sob os cuidados do jovem médico César. O filho de Helena nasce grande e saudável. Eduarda tem sérias complicações no parto e seu filho nasce morto. Para complicar a situação da moça, ela nunca mais poderá ser mãe, pois teve que retirar o útero por diversas hemorragias que sofreu. Desesperada, Helena mostra que amor de mãe vai além de tudo e ela troca sua felicidade pela da filha e decide trocar os bebês, implorando a ajuda de César. César acaba por ceder e aceita a troca. Assim, Eduarda cria o meio-irmão pensando ser seu próprio filho, enquanto Atílio sofre por pensar que seu filho com Helena morreu ao nascer. Quem mais se entristece, contudo, é Helena, que é obrigada a tratar o filho como neto e ainda vê o seu relacionamento com Atílio desmoronar, apesar do grande amor que os une. Ela escreve todos os acontecimentos de sua vida em um diário, e é nele que está a revelação do grande segredo que Helena carrega consigo. Pois é, amigo, o tema é complexo e merece, eu diria, uma abordagem tanto civil como penal, não é mesmo, Roberto? Exatamente, ainda bem que teve esse VT, porque nós que somos jovens, a gente não conhecia dessa novela, né? O professor Luciano sempre me comenta, né? Uma das novelas que ele mais gostou, né? Sim, a Moça também foi outra novela que ele gostava muito. Mas Que Rei Sou Eu. Que Rei Sou Eu, ele gostava muito dessas novelas. E na novela Por Amor, teve aí essa questãozinha da troca de bebês. E a gente vai trazer hoje um amigo querido, o professor Giovanni, penalista, conhecido aqui no Complexo de Ensino Renato Saraiva. E aí, Giovanni, teve crime, não teve crime? Como é que você analisa esse tema da troca de bebês? No VT. Vixe, pense que agora eu fiquei feliz. Primeiro atendendo ao pedido, que é uma ordem dos meus patrões, Robertinho e Luciano Figueiredo. E segundo, para falar de uma coisa que eu dou maior valor, que é novela. Embora eu quero deixar claro, eu não era nascido na época da novela Por Amor. Isso é coisa do Roberto e do Luciano, que são bem mais velhos do que eu. Eu sou do tempo de Chiquitita, segunda temporada, mas eles me contaram a história da novela Por Amor, onde a personagem interpretada pela Regina Duarte tem um bebê e entrega o bebê para ser criado pela personagem interpretada pela sua filha, a Gabriela Duarte. Pois bem, a ideia é, a personagem da Gabriela Duarte perdeu o bebê e a mãe, como diz o nome da novela, Por Amor, entregou o seu próprio rebento para que a filha criasse. E aí os meninos me pediram para falar se, no âmbito penal, existia ou não crime. Curiosamente, nós não podemos tipificar crime nessa situação. Oxe, professor, e não pode não? Não. Por quê? Uma das premissas, uma das regras básicas do direito penal é que a tipificação, a caracterização de um crime demanda de prévia
e expressa menção normativa. A letra da lei tem que dizer taxativamente que a conduta é crime. E nós não temos, nem no Código Penal Brasileiro, nem no ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 8.069/90, nós não temos previsão normativa para esta conduta. Mas muita gente ainda fica em dúvida, será que não tem, Giovanni? Observe comigo. O Código Penal, ele fala dos crimes contra o estado de filiação. E, na verdade, nós temos 3 crimes contra o estado de filiação previstos no Código Penal, respectivamente o artigo 241, 242 e 243 do Código Penal. O artigo 241 diz que é crime promover o registro civil ou a inscrição de nascimento inexistente. O que a mãe fez foi entregar o filho para que a outra filha dela criasse. O nascimento existiu, então não caberia tipificar o crime no artigo 241. O artigo 242 diz, dá parto alheio como próprio. Ela fez o inverso. Ela pegou o rebento dela, o seu bebê, e entregou para a filha criar como se filho dela fosse. Ela não tomou um parto de outra pessoa para si. Ela adotou a conduta inversa. Registrar como seu filho de outrem. Ela fez o inverso. Ela deixou que a filha registrasse o irmão como sendo filho dela, ao invés de assumir a maternidade. Ou substituí-lo, suprimindo ou alterando o direito inerente ao Estado Civil. Não houve alteração de direito inerente ao Estado Civil, porque eles continuaram como herdeiros. Então, não cabe o 242. 243, sonegação de estado de filiação. Deixar em asilo de expostos, que é um nome técnico para orfanato, ou outra instituição de assistência, filho próprio ou alheio. Isso não aconteceu. Pelo contrário, a criança continuou no seio familiar. O que houve simplesmente foi que a mãe disse, eu não quero que minha filha passe pelo sofrimento de saber que perdeu o bebê. Então eu vou entregar a criança que eu acabei de ter para ela criar, acreditando tratar-se de filho dela. Então eu não tenho essa conduta, e frise bem a negativa das minhas palavras, eu não tenho essa conduta tipificada no Código Penal. Mas talvez você pudesse pensar, mas Giovanni, e lá no ECA, no Estatuto da Criança e do Adolescente, essa conduta não poderia ser considerada crime? Não. Observe, eu tenho no Estatuto da Criança e do Adolescente o artigo 237 que diz, subtrair criança ou adolescente ao poder de quem o tem sob sua guarda em virtude de lei ou ordem judicial com o fim de colocá-lo em lar substituto. A personagem interpretada pela Regina Duarte não subtraiu o filho de ninguém. Pelo contrário, ela entregou o seu filho para que outra criasse. Então, não dá para tipificar no 237 do ECA. Você poderia pensar aí no 238, prometer ou efetivar a entrega do filho ou pupilo a terceiro, mediante pago ou promessa de recompensa. Também não. Ela não fez por dinheiro. Ela não entregou o filho para que a filha criasse por pago ou promessa de recompensa. Como diz o título da novela, ela fez simplesmente por amor. Então, nessa situação muito curiosa, nós não temos como tipificar crime. Não cabe, nesse caso concreto, tutela penal. Agora, as questões civis, fica aí com o meu patrão, Luciano e Robertinho Figueiredo. Muito bem. Você aí já teve uma excelente reflexão de natureza criminal, já pôde aí obter as respostas, os aconselhamentos jurídicos do professor Giovanni a respeito desse tema que é super fascinante. E agora vamos dar uma olhadinha na perspectiva civil. E na área civil, Lu, quem é que a gente traz? Vamos trazer uma grande amiga nossa aqui da Bahia, professora Fernanda Barreto, que está compondo o IBDFAN conosco, ministra aulas de família e sucessões aqui em Salvador e vai aí, nesse viés, nesse olhar civil constitucional, dizer quais são as implicações neste caso concreto. Vamos lá, Nanda. Beto, Luciano, primeiramente eu queria agradecer o convite
a possibilidade de participar desse programa maravilhoso, porque Direito em Novela é uma interação que vocês têm propiciado extremamente interessante, a possibilidade de discutir os fatos que as novelas apresentam e perceber o quanto de jurídico existem nesses fatos. A novela retrata muito do que acontece na vida e ela leva situações dramáticas, situações conflituosas para a casa do brasileiro. A novela faz parte da nossa vida e discutir o quanto de direito existe na novela, a interação real entre direito e vida, propiciada através da arte, nesse caso, né, do entretenimento, enfim, é uma oportunidade muito interessante, então eu estou muito feliz de estar aqui. Nós estamos falando, nós viemos aqui para bater um papo sobre uma novela que marcou a história da telenovela brasileira, transmitida em 2006. A novela trata de uma situação extremamente dramática, que é a troca de bebês ocorrida entre uma mãe e uma filha. Uma mãe, Helena, personagem encarnada pela Regina Duarte, que cede o bem maior que uma mulher pode ter, que é o seu filho, para que a sua filha, que havia tido um filho na mesma noite e perdera esse filho em virtude de uma complicação no parto, pudesse ser mãe. Porque Eduarda, personagem encenado pela filha real de Regina Duarte, né, a atriz Gabriela Duarte, não só perdeu o bebê, como perdeu o útero, perdeu a chance de ser mãe, de ter uma nova gestação. Então essa mãe, representada por Regina Duarte, num ato de extremo amor e de altruísmo inimagináveis, cede o seu filho para que a sua filha pudesse ser mãe. Só que esse ato, meus amigos, embora seja um ato de muito amor e de muito altruísmo, ele envolve outras pessoas. Ele envolve o marido de Helena, que queria muito ser pai, o Atílio, personagem do Antônio Fagundes, que queria muito ser pai. Ele envolve a própria Eduarda, que não é consultada sobre a troca e passa a criar o meio-irmão como se filho fosse. Ele envolve o marido de Eduarda, não é isso? Ele envolve, que é o Marcelo, ele envolve o médico César, personagem do Marcelo Serrado, que é envolvido numa situação de uma prática profissional extremamente questionável, e a gente vai falar dela em breve, então é uma situação muito conflituosa. Em termos civis, o que é que existe de relevante para se tratar nessa troca de bebês? Primeiro, o termo troca de bebês é um termo usado corriqueiramente, vulgarmente, mas a gente não encontra esse termo na legislação brasileira. O que não significa, o artigo 229 do ECA traz uma situação parecida num tipo penal referente à não identificação correta do bebê pelo médico. Com responsabilização penal, o professor Giovanni provavelmente tratará desse assunto. O que nós estamos aqui para conversar é sobre a questão da responsabilização civil. E o fato de você não ter a troca de bebês, né, com uma previsão legal específica não significa que ela não gere consequências civis, ela gera. No caso específico da novela, o que é que poderia existir de efeito jurídico em decorrência dessa troca de crianças? O hospital, em primeiro lugar, a entidade que presta o serviço de saúde onde o parto se realiza, ele tem responsabilidade pela troca? Sim, meus amigos, ele tem responsabilidade pela troca. Embora no caso específico a troca seja dolosa, o que significa que é uma troca intencional e o hospital não tendo tido uma participação direta nessa troca, o caso se enquadra no artigo 932, inciso 3º do Código Civil. É um caso em que o médico é preposto do hospital e o hospital tem não só responsabilidade, mas responsabilidade objetiva pelos atos do seu preposto. Então ele responde objetivamente pelos danos morais oriundos da troca dessas crianças. No caso de César, do médico, existe uma responsabilidade dele? Obviamente, ele age com dolo, não é isso? E mesmo que tivesse agido com culpa, stricto sensu, ele age com a culpa lato sensu do direito civil e ele deve ser responsabilizado. Mas a responsabilidade do profissional liberal prestador de serviço, embora essa seja uma relação consumerista, ela não se enquadra nas hipóteses de responsabilidade objetiva, ela é uma responsabilidade subjetiva. É necessário provar a culpa do médico, o que nesse caso é evidente porque a troca foi intencional, então não seria difícil. Um outro aspecto interessante que a gente poderia pensar é a questão da paternidade afetiva que se construiu entre essa criança e os pais socioafetivos. Eduardo e Marcelo não são pais biológicos do filho de Helena e Atílio, mas criam esse filho como se realmente fossem pais dele. É possível uma destroca, tendo essa situação sido identificada como foi ao final da novela? Muito complicado, meus amigos. Hoje o direito brasileiro consagra que a paternidade se constrói não só com base na biologia, mas também com base no afeto.
Uma situação de troca descoberta logo, como temos decisão no direito brasileiro, temos uma decisão em Roraima, temos uma decisão no Tocantins, é possível se fazer a destroca quando ela é descoberta logo. Mas se a troca durou tempo suficiente para nascer uma relação socioafetiva dessas crianças com esses pais, dificilmente poderia haver a troca. Então, é uma situação de muito drama, uma situação difícil, mas que encontra, sim, respaldo no direito e efeitos jurídicos dela decorrentes. Muito bem, pessoal. Mais um olhar agora de natureza civil sobre o mesmo tema, mais um enfoque, mais uma contribuição. Espero que vocês tenham gostado do Direito em Novela de hoje. Como sempre, a gente quer tratar da novela, que é um produto cultural que a gente curte muito, muita gente assiste, e aproveitar para, com os fatos das novelas ou das séries, a gente extrair bacanas reflexões de natureza civil, penal, jurídicas. Espero que vocês tenham gostado e fica aí meu beijo para todos vocês. E aí, Lu, manda um abração pra galera. Um grande beijo, um grande abraço. Espero que esse Direito em Novela Retrô tenha servido para você aprofundar ainda mais os seus conhecimentos jurídicos. E espero revê-los em breve em mais um Direito em Novela ou, quem sabe, em outros programas aqui do CSTV. Um beijão e até a próxima. Fique no CSTV, o SESC que foi feito para você.